Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira, da quarta semana do tempo pascal, nos fala mais uma vez sobre Jesus, o bom pastor, aquele que ouve, que escuta a voz das suas ovelhas, que dá um seguimento a cada ovelha. Mas antes de meditarmos por si o Evangelho de hoje, é muito interessante a primeira leitura de hoje. Não sei se vocês já leram, se já meditaram, mas é interessante porque Pedro, no caso escolhido por Cristo, ele vai até uma comunidade. Ele está lá naquela comunidade pregando, e ali chegam alguns homens chamando ele para ir até outra localidade onde os pagãos se encontram. E Pedro vai até lá. E quando chega lá, ele se maravilha com o que acontece naquele lugar. Porque aquele pagão que estava lá aguardando ele, já tinha tido uma visão. E mandado, no caso, aquela visão tinha revelado que ele deveria chamar Pedro, deveria convocar Pedro para vir na sua casa. E Pedro, ele aceitou. E quando chega lá, acontece aquela coisa esplendorosa. O Espírito Santo desce sobre aqueles pagãos. Como aconteceu lá no princípio, no dia de Pentecostes. No dia que o Senhor soprou sobre seus discípulos e ali veio sobre ele o Espírito Santo. Acontece a mesma coisa. E quando Pedro retorna para Jerusalém, ele é indagado pelos judeus, os cristãos ali que vieram do judaísmo. Ele é indagado. Mas por que tu adentra a casa dos pecadores, dos pagãos? Aí Pedro vai contar o que aconteceu. E depois que Pedro conta, o que aconteceu, a maravilha que Deus realizou naquela casa, as pessoas aceitam. Porque aqui eles não estão para disputar. Os cristãos que realmente amam a Cristo, eles não estão para disputar lugar, mas para acolher. E quando ali, através do Espírito Santo, é revelado àquele povo que os pagãos também fazem parte, que são aceitos por Deus, eles não colocam dificuldade, aceitam. E nós muitas das vezes, não aceitamos as pessoas, porque no movimento tal, eu não gosto daquele movimento dentro da igreja, aí vou excluindo da minha vida. Nós somos todos cristãos católicos. Por que excluir as pessoas? Por que deixar as pessoas de lado? Por que não aceitar as pessoas, sendo que todos nós fomos batizados, recebemos uma porção do Espírito Santo, assim como eles receberam lá no princípio? E por que a gente fica negando? Por que a gente fica rejeitando as pessoas de fazerem parte conosco? Então, é uma coisa para a gente pensar, porque lá no início já existia e foi banido. E por que não banir novamente? Por que nós queremos levar adiante? Será que é porque nós temos inveja? Será que nós não somos ovelhas que seguem a voz do pastor? Será que é isso que está acontecendo? Porque se nós buscamos seguir e escutar, ouvir a voz do pastor, nós vamos fazer a sua vontade. Nós em nenhum momento vamos deixar de seguir a Cristo, mas nós vamos acolher, porque fazem parte do rebanho. As pessoas, todos os cristãos batizados, crismados, fazem parte do povo de Deus. São ovelhas pertencentes ao Senhor. E aqui no final do Evangelho de hoje, a gente vê que Jesus, ele diz, no caso, que todos aqueles, que vêm a ele, que tenham vida e que tenham em abundância. O tema até utilizado pela pastoral da criança, para que todos tenham vida, e vida em abundância. João 10:10, para dizer assim, que nós precisamos ter a vida em Cristo, mas uma vida em abundância, porque muitas das vezes nós somos muito mesquinhos.
A nossa fé nos tranca ali naquele nosso mundinho e a gente não quer aceitar que existe algo diferente do que eu penso. A igreja é muito diversa, graças a Deus, tem diversidade de dons e carismas, e nós fazemos parte justamente disso, porque é justamente nessa abundância que o Senhor nos encontra, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos chama a vivenciar o novo que Ele preparou para cada um de nós. E Ele ainda diz aqui: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Nós não vamos encontrar outro caminho. Ele é a porta que vai nos fazer entrar. Claro que nós temos Nossa Senhora, hoje estamos concluindo mais um tríduo em honra a Nossa Senhora de Fátima. Nós temos ela que intercede por nós, mas somente por Ele que nós vamos passar. Ela pode interceder, pedir a seu Filho Jesus que nos deixe entrar, mas nós temos que fazer a vontade dEle, a vontade do Filho, para que nós possamos adentrar ao reino dos céus, adentrar, a este rebanho. E o rebanho precisa ser obediente. Tem muitas ovelhas aí que estão detonando, que estão, como eu posso dizer, massacrando os seus pastores. E isso acontece no nosso meio. Em vez da gente rezar pelos nossos pastores, muitas das vezes a gente está ali tacando a lenha na fogueira, né? Por quê? Porque ele fez isso, fez aquilo. Vamos rezar, pedir ao Senhor que possa nos dar pastores segundo o seu coração, como nós nos unimos em oração para pedir um novo Papa para a igreja, e rezamos pedindo que o Senhor nos desse um pastor segundo o seu coração, e nós temos, então que nós possamos continuar rezando pelos nossos sacerdotes, rezando pelos ministros, que conduzem a igreja, nossos bispos, porque se nós pararmos de rezar, como é que vai ser a igreja? Porque a gente vê, o povo ele estava ali unido em oração. Pedro ele estava com mais 6, e aqueles 6 testemunharam o que aconteceu. E no meio de nós acontecem tantos milagres, e nós estamos aqui para testemunhar, para dar testemunho daquilo que acontece na nossa vida. E muitas das vezes a gente se recusa a dar testemunho. Aconteceu um milagre na minha vida, eu não vou falar para ninguém. Eu vou ficar comigo. Quando a gente fala é para dar testemunho, é para dizer, o Senhor Ele realizou e Ele continua realizando as suas obras em nossas vidas. Basta a gente pedir com fé, a gente ter fé. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, para que assim como Ele enviou o Espírito Santo naquele dia lá de Pentecostes, que estava reunida Nossa Senhora com os discípulos, que Ele continue enviando sobre nós, para que percamos esse medo de anunciar, de denunciar a verdade, para que nós tenhamos coragem, que o Senhor nos capacite a cada dia, através do seu Espírito, para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiras ovelhas que escutam a voz do pastor, que fazem parte do redil do Senhor. Não ovelhas que estão dispersas, não ovelhas que estão ouvindo a voz do mundo, mas ovelhas que realmente escutem a voz do pastor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que é esposa do Espírito Santo, que ela nos conduza, que ela interceda para que esse Espírito desça sobre nós, e que nós sejamos capazes de reconhecer que todos somos irmãos, que todos necessitamos da graça de Deus, para que nós possamos viver uma igreja em comunhão, uma igreja, como o próprio Papa falou, em sinodalidade, que caminha junto, e só vamos caminhar juntos se realmente nós reconhecermos que não somos mais do que o outro, mas nós somos iguais. Podemos ter até mais dons, mas esses dons que nós possamos usar em favor daqueles que não têm, para que assim
nos tornemos também um em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,